sua Rádio Cultura de Curitiba. 12:02. Buenas mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia! Aqui é a Vanessa Panambi, sintonizando com vocês mais uma Pura Vida Acontecendo. Hoje, dia 6 de novembro, estamos aqui na Rádio Cultura.arte, sintonizando então nosso oráculo semanal no programa Pura Vida Acontecendo, que acontece todas as quartas ao meio-dia. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está ouvindo agora pelo Instagram, pelo YouTube ou pela rádio. E como vocês estão nesse início de novembro? Sob a perspectiva do céu astrológico, nós já chegamos com algumas novidades. E essas novidades, elas vão se conectando com a nossa semana. Então, vocês vão ouvindo aqui toda essa perspectiva astrológica e depois o nosso oráculo, já pensando no início da semana. A gente sempre tem essa conversa no meio da semana para trazer uma retrospectiva. Como é que começou essa semana aí e como é que a gente está se direcionando, como estamos nos sentindo para se encaminhar para o final de semana. Então, quando a gente traz essa perspectiva de uma semana que nessa é de 4 a 10 de novembro, é para que a gente realmente pare para se ouvir através dessa perspectiva astrológica e oracular. Então, essa novidade dessa semana, na verdade, é uma extensão da prosa que nós já tivemos na última semana sobre a energia de Marte e Plutão. Só que nessa semana, Marte, o planeta que representa o nosso poder, ele ingressa em Leão. Ingressou em Leão no dia 4, na segunda-feira. Então, esse representante do nosso poder, esse guerreiro que nos coloca para ir avante, agora em Leão, ele vai dançando em movimentos de vai e volta, que é um movimento direto e retrógrado na astrologia, até junho de 2025. Mas, Vanessa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse movimento de Marte ir e voltar já não é algo totalmente comum. Isso acontece de 2 em 2 anos. Então, a gente já pode colocar em perspectiva o seguinte: o que é que a gente precisa colocar para frente, finalizar, colocar uma dose de coragem que nos últimos 2 anos de alguma forma ficou aí travado. E talvez a gente não tenha essa resposta de bate-pronto, talvez essa informação não esteja tão consciente, mas numa perspectiva energética, vamos entender primeiro que esse vai e volta é uma oportunidade, principalmente porque Marte está em Leão, que é um signo de fogo, é uma oportunidade da gente usar essa frequência, essa intensidade de uma forma que a gente consiga entrar num ritmo de contração e expansão, de inspirar e de expirar, para que a gente coloque as nossas ações de forma mais consciente a partir de agora. E pensando realmente no quanto é interessante a natureza e os ciclos cósmicos nos prepararem realmente para entrar nesses ritmos e lidar com determinadas intensidades de uma forma extremamente inteligente e organizada. Mas quando a gente está completamente imerso ou absorvido pelos ritmos diários, pela correria diária, pela necessidade de fazer as coisas para conquistar apenas situações materiais, essa dinâmica natural e esse ritmo de contração e expansão, ele é mais difícil de ser percebido. Então, Leão
é uma qualidade astrológica do brilho autêntico. E eu sempre costumo falar que nós temos todos os signos no nosso mapa astral. Então, dentro de uma configuração para além dos horóscopos, para além da superficialidade dos signos, essa informação não é válida apenas para leoninos. Isso é válido para todos nós, porque todos nós temos todos os signos. Então, Leão é essa qualidade astrológica do brilho autêntico, do nosso ouro, da criatividade, da inspiração. Todos nós possuímos essa qualidade interna e temos uma forma de representar ou não essa energia. Mas será que a gente está usando essa força leonina? Imaginem até mesmo para fazer uma analogia e gerar uma metáfora. É muito importante a gente pensar no simbolismo do próprio leão na natureza. Será que a gente está colocando a nossa marca no mundo, imprimindo a nossa força no nosso território? Será que a gente está usando esse brilho natural, essa autenticidade, essa criatividade de forma crescente e coerente? Porque muitas pessoas não se acham atraentes ou brilhantes ou interessantes, ou conseguem usar o seu poder magnético e acreditam que não tem essa energia em si, ou que isso é uma coisa para as pessoas que gostam de se expor, ou que gostam de estar nos palcos, ou para os artistas. E outras pessoas podem caminhar para um outro lugar de extremo, que é buscar uma constante atenção e validação, como uma forma de lidar até mesmo com os seus próprios vazios. E a questão é encontrar, então, esse ponto verdadeiro, esse lugar de equilíbrio e não os extremos da vaidade. Então, essa ativação, ela nos coloca de frente para o espelho para a gente lidar tanto com aquilo que a gente acredita que nos falta como qualidade, que a gente acredita que nos falta como uma forma de ir avante, porque temos o nosso ego naquele espelho, só conseguimos enxergar as situações por motivações às vezes distorcidas. Então esse Marte em Leão, ele faz todo esse movimento até junho de 2025 como uma oportunidade de lidarmos com responsabilidade na forma em que a gente escolhe criar a nossa realidade. Então, quando a gente fala de criar a nossa realidade, para que a gente perceba realmente essa dinâmica como algo palpável e não apenas como um assunto metafísico ou que envolva realmente outras dimensões, a gente pode olhar para essa questão de criar a nossa realidade entendendo no dia a dia que tipo de escolha e que tipo de reação e ação nós tendemos a ter. Então, quando a gente vive preso a padrões e não sabemos por que agimos e como agimos, a gente já vai ter aí uma ideia do que a gente está criando de forma consciente ou inconsciente. Então, por que você escolhe beber o que você bebe, comer o que você come, fazer o que você faz, ouvir o tipo de música que você ouve? Por que você escolhe se relacionar com quem você se relaciona, trabalhar com o que você trabalha, fazer as coisas nos ritmos e nas formas em que são feitas? Esses questionamentos, eles, de alguma forma, eles são inconscientes, mas eles indicam e apontam para esse caminho onde todo mundo está atrás de um propósito, está todo mundo atrás de um significado, querendo dar um sentido para a própria vida e às vezes atrás desse propósito. Não é muito comum nas consultas astrológicas, oraculares, a primeira pergunta ser essa existencial, né? Eu quero saber qual é o meu propósito, eu quero que alguém me diga qual é o meu propósito, como se o propósito fosse uma coisa grandiosa,
algo que a gente venha realmente como uma missão definida e destinada. E nesses tempos, né, principalmente dentro desse céu astrológico, onde temos esses movimentos de quebras de paradigmas, de quebra de padrões, é um convite também para a gente repensar na desconstrução dessa ideia de propósitos grandiosos e na construção de pequenos propósitos que tornam as coisas maiores, para que a gente possa dar um significado individual para aquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa dar um sentido realmente para aquilo que a gente precisa desenvolver e trabalhar, para que haja uma responsabilidade em fazer aquilo por si mesmo. Porque é muito fácil a gente consultar os oráculos, consultar o céu, consultar outras pessoas, consultar o Papa, consultar qualquer pessoa que a gente coloque como uma autoridade e perguntar e entregar a responsabilidade da resposta a elas. Enquanto, na verdade, o que realmente acontece é que essa é uma descoberta individual que sim pode ser confirmada, indicada, orientada, ampliada e explicada por muitos recursos e ferramentas que nós temos à nossa disposição. Mas entregar essa responsabilidade de entender qual é o nosso propósito de vida, sem questionar realmente se é o que a gente gosta, se é o que a gente tem afinidade, sem entender os nossos talentos, sem entender a nossa história, de onde vêm todas essas informações. Então é preciso desenvolver e cultivar essa coragem de assumir os nossos processos e as nossas escolhas. E como tudo, isso tem um preço. E esse preço, inicialmente, ele é simbólico, porque ele custa algo que, por muito tempo, nós ficamos presos ou confortáveis, ou acreditamos que de alguma forma era suficiente. E para que a gente vá para esse lugar de ação novo, para que a gente realmente comece a nutrir e desenvolver esse sentido maior para a vida, muitas coisas que nos foram ensinadas ou colocadas ou acreditadas por livre e espontânea vontade por algum tempo, elas precisam sair do caminho para que outras funções e sentidos possam entrar. Então é isso que nos revitaliza de tempos em tempos. Eu costumo dizer, fazendo esse parâmetro também com as consultas individuais, mas eu costumo dizer que todo cansaço extremo, para além de buscas e pesquisas, investigações físicas, né? Fez todos os exames, fez todos os seus diagnósticos, foi buscar isso na matéria de todas as formas, mas continua com cansaço extremo. Faça-se a pergunta de onde você está mentindo para você mesmo. Onde você está tentando se enganar, fingindo que está tudo bem, tentando manter a situação se desenrolando, enquanto, na verdade, o que acontece é uma sobrecarga de camadas, de situações, aonde você está se desvitalizando, entregando a sua energia para tentar alcançar um objetivo por ego, por vaidade, por reconhecimento, onde todos nós, de alguma forma, temos essas camadas, mas quando isso se sobrepõe à nossa essência, ao nosso brilho pessoal, ao nosso magnetismo natural, à nossa força, que vem, digamos assim, da nossa alma, de um lugar que não está na matéria, então a nossa vitalidade, ela cai lá embaixo. E essas oscilações, elas vão ser, de alguma forma, muito mais perceptíveis, de acordo com os nossos comportamentos, de agora até junho de 2025. É importante que a gente entenda também que esses temas astrológicos, eles são escolhidos para que a gente compreenda dinâmicas e funções que vão estar ali de alguma forma muito evidente nos nossos cenários. Claro que são temas que são pertinentes a todo momento, e o céu é muito mais complexo do que apenas um planeta ingressando num signo.
Existe a pura vida acontecendo de lá para cá e daqui para lá a todo momento. Então é importante a gente entender que a escolha desse tema para que a gente tome consciência de como é que, olhando para isso, para o meu brilho natural, para o meu magnetismo, para a minha autoestima, para as minhas escolhas, para aquilo que funciona e não funciona, que a gente falou muito na semana passada, como é que isso vai impactar as outras áreas, como é que isso vai impactar as minhas escolhas. Então, somos verdadeiros com a gente mesmo quando a gente está fazendo por onde para que as situações se desenrolem, por mais desafiadoras, por mais amedrontadoras, por mais assombrosas que às vezes elas sejam. E é isso que vai fazendo com que a gente comece sempre de algum lugar. Sempre tem de algum lugar que a gente pode começar a fazer uma mudança. Então, quando a gente está falando de um planeta como Marte ingressando num signo de fogo, a gente está falando sobre ação física, ações materiais, ações palpáveis, não exatamente situações grandiosas, mas que abram caminhos para que outras coisas melhores e maiores venham. Então, para que a gente possa começar por algum lugar, é muito importante que a gente entenda que às vezes é por uma prática, que é por um treino, que é por um esporte, é um projeto que a gente tem em mente, está ali guardando na gaveta já faz tempo, e atrás de recursos para que esses projetos se desenrolem. Então, esse caminho que nós mesmos precisamos abrir de dentro para fora, ele precisa ser canalizado em pequenas atitudes. Então, sim, você já sabe que você precisa começar a fazer um exercício físico, mas você já combinou com você mesmo, com você mesma, quando? Você sabe que você precisa colocar aquele projeto para o mundo, você já teve todas as confirmações possíveis de que vai ser muito próspero e que vai ser muito bom para você, mas você já estabeleceu um prazo para isso? Já foi atrás de recursos, de pessoas, de apoios? Então, esse canalizar é fazer esses movimentos de abrir as portas, de abrir as janelas, de fazer realmente por onde, para que essa expressão de Marte em Leão, durante esses próximos meses, encontre realmente um caminho genuíno para que seja expressado aquilo que é a sua marca no mundo. Se a sua marca no mundo for melhorar você mesmo, se a sua marca no mundo for cuidar da sua própria vida, se a sua marca no mundo for organizar o que já está acontecendo, às vezes é só isso que você pode fazer nesse momento e que já é tão grandioso quanto pensar em elaborar coisas que não têm a ver com você. Então, começar pelo simples, porque isso dá um grande sentido de realização, isso aumenta a nossa confiança na pura vida acontecendo, para que você faça as coisas para você e por você. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e logo voltamos com mais Pura Vida Acontecendo. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida Acontecendo. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Atenção, ouvintes do município de Fazenda Rio Grande. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Fazenda Rio Grande, nas ruas Alfeneiro, Bougainville, do Pinho, Flor de Lis e Petúnia. A interrupção vai ser no dia 9 de novembro, das 2h15 até as 5h15 da tarde. Repetindo, 9 de novembro, das 2h15 até as 5h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 10,50. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. É seu dever cuidar do medidor de energia instalado no imóvel e garantir o acesso livre sempre que a Copel precisar fazer algum serviço. É proibido instalar grades que impeçam a abertura da tampa do medidor, romper o lacre de segurança ou fazer qualquer alteração no conjunto da sua entrada de energia. Seguir essas orientações garante a agilidade no atendimento e evita acidentes. Copel, pura energia. Na sua Rádio Cultura, o esporte amador tem espaço garantido. Ouça de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas, o programa A Voz do Amadorismo. Tudo sobre o futebol amador e muito mais sob o comando e liderança de Joel dos Santos. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas, programa A Voz do Amadorismo. Aqui no AM 930, a cultura continua fazendo arte. Meio-dia e 23. E estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo, falando sobre o movimento astrológico do Marte, de Marte ingressando em Leão nessa semana, e todas as sintonizações que a gente pode fazer com aquilo que escolhemos no dia a dia. E muitas vezes a gente se pergunta, será que se eu fizer isso e não tiver um resultado evidente ou uma consequência diretamente de benefício para os outros, isso não é egoísmo? Então essa é uma questão também de desafio para que a gente consiga criar esse discernimento de entender que tem muitas coisas que nós precisamos fazer individualmente para nos agradar, para trabalhar as nossas questões de autoestima, de autovalorização, de autoconfiança. Fazer para quê e por quê? Para si e porque sim. Então essa ação, quando ela é canalizada nessa expressão de atender algo que nós gostamos, de fazer o que a gente gosta, de fazer o que a gente faz bem por nós, ela traz como um exemplo a atividade física. Não tem nada melhor do que esse exemplo, aliás. Porque se tem uma coisa que só nós podemos fazer por nós mesmos é cuidar deste corpo, deste invólucro humano. Então, este é um exemplo de como é importante, porque você é mais saudável, você trabalhando as suas questões de longevidade, de saúde, olhando para isso de uma forma para além da estética também, com certeza você vai ser uma pessoa melhor em todas as áreas, você vai ter mais força, mais vitalidade para trabalhar uma série de questões. Então, quando a gente olha sob essa perspectiva de que quando a gente traz uma ação que nos transforma, ela também transforma as relações positivamente, ela também transforma o entorno, porque reforça essa expressão da nossa autoconfiança. Então, quando a gente está fazendo algo por nós mesmos, nesse sentido que nos melhora, que nos aprimora, que nos fortalece, que nos revitaliza, consequentemente, a curto, médio e longo prazo, você vai ter mais energia para lidar com os desafios. Então é aquela coisa, mas eu tô cansado para ir hoje fazer isso ou aquilo. Mas hoje eu tô muito ocupado, tô muito ocupada. Como se o tempo que você tivesse ou tem ou teria para você fosse uma grande besteira. Então o que você sinaliza o tempo inteiro para você? Que você não é importante? Que você não precisa estar na sua agenda?
que você não precisa ser considerado, precisa ser considerada, que precisa ter uma emergência, que precisa realmente chegar no limite do cansaço, do estresse, para ir tomar uma decisão, para ir até algum lugar, para fazer alguma coisa com isso. Então, o pensamento, a perspectiva, a forma de olhar para essas situações, ela está de alguma forma subvertendo os nossos valores, por essa ideia de que tudo que nós temos é o material, porque nós não compreendemos como funcionamos, nós não compreendemos como as dinâmicas estão interrelacionadas, e isso de alguma forma vai nos tirando energia, como uma forma também do inconsciente trazer olha, presta atenção, você não precisa acreditar nisso ou naquilo para fazer algumas coisas por você e para que você melhore. Então, os desafios, eles não diminuem, a vida não fica mais fácil, as coisas não tendem a dar mais espaço, mais tempo para que a gente se prepare. No entanto, quando a gente assume essa postura de fazer o que tem que ser feito, de ir atrás de recursos, de achar um tempo para a gente, de cuidar para além do material, cuidar do espiritual, da saúde mental, da saúde emocional, quando a gente faz esse movimento, a gente assume o nosso lugar no mundo com muito mais energia, enfrenta os desafios com outra perspectiva, com outra postura. E aí fica muito mais direcionado o como é que você vai retomar antigos sonhos, o como é que você vai elevar a potência daquilo que você já faz. Ou fica mais fácil de identificar, fica mais perceptível de identificar qual é o comportamento que você tem que está sabotando tudo isso. Então, para elevar essa potência do que você já faz, para elevar a potência e a qualidade das relações que você já tem, para que você consiga realmente ter mais energia para promover essa integração emocional, mental, espiritual, física, para se curar de tudo aquilo que te impede de viver de verdade, é preciso começar de algum lugar. É preciso começar a fazer por onde? Pelos cantinhos mais simples, por aquilo que já está aqui, ó, no alcance da mão. Então, um grande obstáculo, principalmente com esse monte de informações que a gente recebe através da tecnologia a todo momento, através das dinâmicas em que vivemos nas nossas rotinas, um grande obstáculo são as nossas construções mentais. Então, é porque a gente pensa que funciona de um determinado jeito e a gente insiste em colocar toda a nossa programação aqui como uma névoa mental, colocando tudo dentro da cabeça, esquecendo que tem um corpo para sentir, que muitas vezes o corpo está reclamando de onde a sua cabeça não está pensando sobre, que você tem um coração, mas que esse coração é só um lugar simbólico, né? Para sentir, para perceber, para trabalhar emoções. E tem tantas outras dimensões e camadas que, de novo, por não entendermos, não fazemos associações e não olhamos para isso como algo relevante e importante. Então, esse é o grande chamado. Se a gente não olha para esse momento como uma oportunidade de crescimento através do simples, do que está ao nosso alcance, do que já está na pura vida acontecendo, se a gente não faz o que tem que ser feito, que não é o que é imposto a ser feito, mas o que você sabe que é importante para que você não apenas fique no modo de sobrevivência, mas para que você esteja aqui vivendo e deixando a sua marca. O inconsciente, ele faz o quê? Ele vai gerar uma tensão. E a vida, não é a vida não, é o nosso próprio mecanismo de botar a gente para frente. Então o inconsciente, ele vai com toda a sua generosidade, pode chamar isso de inconsciente, pode chamar isso do que quiser, mas aqui a gente usa esse termo para entender que é os nossos backstages aqui, aquilo que fica por trás do que a gente não está vendo. O inconsciente, ele vai gerar uma tensão, ele vai gerar um conflito, ele vai gerar algum tipo de defensiva, de rigidez,
até que você atenda essa demanda e melhore. Então, começa cuidando com atos impulsivos também. Começar cuidando daquilo que você está com muita pressa de resolver. Porque uma coisa é você tomar consciência, ter coragem e iniciar algum processo. Outra coisa é você querer colocar todas as pendências de alguma forma para se atropelarem juntas. Então, começar cuidando desse tipo de impulso. Começar cuidando e prestando mais atenção se essa resposta ou se essa ação, essa devolutiva para situações que estão acontecendo de alguma forma já não são impulsivas, reativas. E olhando para quanto isso pode estar desgastando e fazer com essa sensação de que não há tempo para nada ou de que você não está com energia para nada, não está sendo gerado por este fator também. É só observar, parece que quanto mais pressa a gente tem de resolver uma situação, mais coisa acontece, mais obstáculo a gente tem. E esse é um mecanismo muito natural quando a gente está no automático, e essa é a grande chamada para a gente perceber que tem desgastes que são evitáveis, tem situações que são inevitáveis, mas que a gente precisa de alguma forma estar fortalecido para lidar. E tem outras que são evitáveis e que quando a gente está enfraquecido nesse sentido mental, emocional, espiritual, são as que mais pegam e minam energia. E aí é muito fácil no final do dia falar que foi o trabalho. É muito fácil colocar a culpa em alguém da família, na dinâmica do relacionamento, no que está acontecendo fora. Então, a necessidade de fazer as coisas bancando, às vezes, o superior, bancando um ego maior do que se tem, se inflando nas situações, atropelando as coisas porque acha que você tem que chegar em primeiro lugar, porque você tem privilégios, porque você isso e você aquilo, pode acabar ampliando este risco de quebrar a cara durante essa fase, principalmente, onde a gente já está em campos polvorosos, né? Em campos minados, onde as coisas estão sempre por um fio. Então, se cada um individualmente toma esse cuidado para não aumentar essa frequência, quanto menos gente quebrando a cara, melhor para todo mundo. Mas estamos todos aqui para aprender, então já sabemos. Se cair, levanta. E aí a gente continua aqui com o nosso oráculo. Então essa leitura que nós fazemos hoje também é muito complementar a toda essa perspectiva do céu astrológico do momento, porque a carta que temos aqui, para quem está acompanhando pelo Instagram ou pelo YouTube, lembrando que sempre fica gravado e vocês também podem assistir depois, aqui a gente tem a carta do crescimento. É uma mandala que nos mostra de alguma forma como é que essas energias se organizam e reorganizam. E esse é o momento onde eu de fato faço uma leitura para vocês. Aqui eu uso o baralho da cura vibracional prática e a carta do crescimento, ela diz o seguinte: a sua vida está se desenrolando de um modo sequencial que ressoa com toda a vida. Esse é um crescimento evolucionário, gradual, passo a passo. Tenha paciência e confie no processo pelo qual você está passando. Não tente andar mais rápido do que as suas pernas aguentam. Agora você também pode apreciar o crescimento das outras pessoas, das plantas, dos animais. Fale com as células do seu corpo e perceba que elas podem compreender a sua intenção. Com a cooperação do seu corpo e da sua mente subconsciente, o seu crescimento será mais fácil e prazeroso, promovendo uma profunda sensação de relaxamento. O crescimento está ocorrendo na matéria e na mente ao mesmo tempo. O seu desenvolvimento progressivo é assegurado quando você vive um dia de cada vez. Não tenha receio de se aventurar por espaços incertos e desconhecidos, mesmo que se sinta tão vulnerável e sensível quanto o broto de uma planta. Finque raízes,
rasgue a terra e cresça. Visualize e sinta o crescimento dentro de você e à sua volta. O crescimento diz: receba a luz do sol, o ar, a água e o alimento e seja grato pela fonte de todo o crescimento. Transforme a inatividade na busca pelo seu propósito. Sinta os elementos sendo combinados e buscando novos rumos de crescimento. E ao final, essa carta traz uma afirmação que é a seguinte: pouco a pouco, a minha vida segue seu rumo, num estado descontraído de confiança em cada momento. Então, guardem essas informações e percebam como é muito importante respeitar o tempo de cada coisa. Que às vezes aquilo que a gente está achando que não é natural, que está demorado, que está muito incerto, que você precisa fazer alguma coisa para acelerar, para agilizar, para trazer mais resultado, mais situações. Na verdade, é só o tempo certo. E a gente fala sobre a questão do tempo ser cronológico e o tempo de Kairos, né? Que é esse tempo divino onde as coisas acontecem numa organização que muitas vezes a gente não tem como prever, criar uma perspectiva, porque a gente vai olhando de lugares muito pequenos. E outra coisa que chama-se atenção aqui também, para esse céu do momento e esse oráculo do crescimento, é essa questão de uma soltura, de que muitas vezes está acontecendo coisas maravilhosas com as pessoas com as quais você convive, mas você está correndo tanto que você não está tendo nem tempo para percebê-las crescendo. Isso vale para a família, isso vale para as relações, isso vale para quem está no entorno. Então, faz parte do nosso crescimento também olhar para as pessoas que estão crescendo ao nosso redor. Faz parte para o nosso lugar de criar confiança na vida, olhar para essas situações se desenvolvendo, não somente com a gente, mas com o nosso entorno. Então vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para finalizar o nosso oráculo semanal. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel, pura energia. Novos programas, novas ideias, uma nova forma de comunicação no rádio. Rádio Cultura AM 930. 12:40. E estamos de volta com a Pura Vida acontecendo para finalizar o nosso oráculo semanal. Como é que vocês estão aí, de onde vocês estão ouvindo, fazendo um ensejo, aproveitando para agradecer quem vai passando aqui pelo YouTube, quem vai passando pelo Instagram, deixar um besito para o Oké, que comenta sempre a Pura Vida acontecendo, para todo mundo que foi passando por aqui. E lembrando vocês de que o nosso programa fica gravado porque às vezes é bastante informação para ouvir durante o horário do almoço, não é mesmo? Então vocês lembrem de ir lá nas redes sociais da radiocultura.art e acessar o programa Pura Vida Acontecendo e ouvir o oráculo, lembrando que ele vale para a semana. Então, estamos falando sobre liberar os nossos padrões, sobre o movimento de crescimento que esse céu traz para o nosso momento. E aí a gente continua essa prosa entendendo que para esse crescimento acontecer, a gente traz mais duas posições das cartas aqui. E a gente olha para aquilo que precisa ser deixado para trás e aquilo que precisa de uma abertura de caminhos.
Então, a primeira carta que a gente tem aqui na posição que eu chamo de mochila, que é aquilo que a gente vai tirar de peso das nossas costas para liberar espaço, para deixar isso de alguma forma mais leve. A carta que a gente tem aqui é a carta da árvore. Mas como assim? Uma carta da árvore dentro de uma mochila? Bom, simbolicamente a gente interpreta da seguinte forma. Se a gente tem uma árvore nas nossas costas, isso significa que as situações que a gente está vivendo hoje, elas não começaram agora. Então, muitos dos nossos desafios, eles são padrões ancestrais. Eles são situações que nós herdamos e repetimos e fazemos uma extensão de escolhas que nem foram nossas. Tanto de forma positiva quanto de forma negativa, no sentido de que ambos trazem desafios. E essa árvore que nós trazemos aqui no sentido de olhar para um peso, algo que a gente esteja negligenciando na base. Então, a gente comentou agora há pouco sobre essa questão da saúde, tanto mental, quanto emocional, quanto espiritual. Muitas vezes os nossos problemas vão se acarretando, vão se emaranhando, porque não se cuida da base. Então a árvore nessa posição aqui nos chama a atenção, nos traz essa reflexão de perceber que tem coisas que não estão indo para frente, ou tem situações. Lembrando aqui, sempre que eu estou falando de uma forma bem ampla. Então, traga isso para uma reflexão de que se tem coisas que não estão indo para frente, o que é que eu estou negligenciando na base que não está permitindo que eu avance? O que é que eu estou deixando de cuidar em mim, na minha saúde, que está me prendendo a padrões? O que é que sempre foi feito dentro da minha linhagem familiar, que não funciona mais, que pode até ter funcionado durante um período da vida de alguém, mas que hoje não funciona mais para mim e que me desestabiliza? O que é que está muito confortável, que já passou do lugar de estabilidade também e que agora precisa de um novo passo, que já chegou no limite? Então, todas essas reflexões da árvore, no final das contas, elas estão falando de pequenos aprisionamentos, limitações que precisam ser podadas, rompidas, para que esse crescimento aconteça de forma exponencial. Para que essa árvore realmente se desenvolva, precisam haver podas de consciência, onde não se negligencia as bases. E tem situações que vamos combinar, a raiz está podre, e aí a gente precisa eliminar por completo. Então, tendo essa consciência, a gente olha para aquilo que nos abre caminhos. Abre caminhos é sempre aquela situação que nós tomamos consciência dentro para colocar para fora. Então, aqui a gente tem a carta do Sol. Nessa posição eu uso a carta do baralho cigano para falar com vocês. E o Abre Caminhos com a carta do Sol é mais um reforço. Esse oráculo de hoje ele está cheio de sincronicidades, de complementos, para ver como o assunto é importante. Porque a carta do Sol, ela vai falar o seguinte: aproveita muito o que tá bom e resolva logo e na alegria aquilo que não está bom. Ah, mas como é que eu vou aproveitar tudo que tá bom e resolver na alegria o que não tá bom? Exatamente, porque quando a gente vai para aquele lugar que comentávamos há pouco sobre simplificar, você já consegue identificar que tem coisas maravilhosas, ou pelo menos muito boas, que estão acontecendo todos os dias. Mas se você está tentando resolver na base do conflito, da agressividade, da impulsividade, o que não está bom, fica muito difícil tanto resolver isso de uma forma melhor, quanto aproveitar o que está funcionando bem. Então, a carta do Sol, ela traz essa
Luz primeiro como um insight, como essa ideia de muda a perspectiva, aproveita logo o que está acontecendo de bom, você está celebrando as coisas, as pequenas coisas, você está tendo tempo para comemorar o que já está de bom acontecendo, ou você está recebendo boas notícias e tendo oportunidades e falando, bom, pelo menos isso aconteceu, não está tão ruim assim. Mas e aí a alegria para comemorar, para tirar um tempo para celebrar essas pequenas conquistas? E é isso que nos dá força, não garantias de resolução, mas força para resolver aquilo que está difícil, que está lá preso. Então é claro que vamos ter mais energia, mais saúde, mais vitalidade quando a gente vai trazendo essa perspectiva dia após dia. Não como uma maquiagem, não como algo forçado, não como algo que a gente precise mentir para si mesmo para forjar uma ideia de que não, tá tudo bem, mas como algo que a gente entende que é natural, que é possível e que é uma questão de perspectiva, porque os resultados, eles falam por si. Então, a carta do Sol, ela vai trazer nos próximos dias, ao longo dessa semana, e para a vida também, atemporalmente, olha para o brilho da realização. Olha para aquilo que você está se realizando. Olha para o quanto é importante você estar realizado, realizada naquilo que você escolhe. Olha o quanto isso pode abrir caminhos, de fato, para um futuro muito promissor, para algo que hoje pode ser uma sementinha, mas daqui a um tempo vai ser essa árvore frondosa. Então não é uma falsa esperança, mas é perceber que esse plantio, ele precisa desse sol, ele precisa de você aquecendo as suas ideias, você aquecendo as suas ações. E é isso que traz o que a gente pode chamar aqui de axé da prosperidade, de energia de prosperidade, de abundância, de perceber que isso acontece em camadas até se materializar. Tudo que existe, tudo que é realizado foi primeiro pensado por alguém. Toda a criação existente, ela foi uma série de erros e acertos até se materializar em algo realmente significativo. Então, quando a gente fala de acontecimentos que parecem por acaso, de pessoas que a gente encontra que parecem por acaso, que chegam justamente naquele momento que você estava precisando disso ou daquilo, olhar também as sincronicidades como essa luminosidade que dá sentido e significado para as coisas. Por quê? Primeiro, a gente sabe aqui que na pura vida acontecendo, nada é por acaso. E segundo, porque desses acontecimentos e desses encontros, dessas pessoas que vão surgindo no caminho, a gente vai colhendo também boa sorte. A gente vai compartilhando o que a gente tem de ideia, o que a gente quer fazer. De repente, aquela pessoa, aquele lugar tem exatamente um encaixe para que aquilo cresça. E a gente vai percebendo que esse sol é para todos. Que esse brilho de realização, ele envolve um coletivo, ele envolve um núcleo, ele envolve uma egrégora, ele envolve mais pessoas para que os projetos também saiam do papel. Então, quando a gente vai em direção a essa luminosidade, a esse sol, a esse lugar onde a gente abre caminhos sem medo de brilhar, sem medo de falar o que a gente pensa, sem medo de colocar os nossos projetos para frente, a gente também precisa dessa consciência de ir em direção a esse espaço luminoso, cuidando da nossa própria inveja, dos nossos próprios orgulhos, das nossas comparações, das nossas arrogâncias, para daí então pensar em se blindar disso do externo. Então, quando a gente está com essa blindagem interna de perceber que muitas vezes nós boicotamos essa luminosidade, porque vamos para esse lugar do ego inflado, de ir com uma competição, uma competitividade
com inveja de que o outro está fazendo uma coisa e agora você está com a mesma ideia e não quer fazer, com aquele orgulho e arrogância de que você dá conta de fazer isso sozinho, não precisa de ninguém. Então esse é um lugar de cuidado e de observação nos próximos movimentos e atemporalmente. Então, lembrando também que na língua francesa, bon courage é boa sorte. E aqui a gente trazer esse sentido de boa sorte para você com esses empreendimentos, com essa abertura de caminhos, é de alguma forma trazer dessa narrativa, desse significado, um desejo de que você tenha coragem para abrir esses caminhos, de que você tenha coragem para realizar, para brilhar, para dar sentido, para dar significado para a sua vida e para o entorno. Então, boa sorte, na verdade, é isso. Nada por acaso e tudo começa com a nossa coragem. E é assim que eu finalizo o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço a audiência. E na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, estamos com mais Pura Vida acontecendo. Um beijo e até a próxima! Fechando os trabalhos da Pura Vida acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!